Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu me chamo Maria Eduarda e faço parte do Projeto PIBID. E hoje a gente vai aprender sobre petróleo, tá certo? Pessoal, para a primeira questão, que é do Enem, tá? Que diz assim: o quadro apresenta a composição do petróleo. Nesse quadro, nós podemos ver a fração, faixa do tamanho das moléculas, a faixa do ponto de ebulição e o seu uso, ok? Para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado é filtração, destilação, decantação, precipitação ou centrifugação. Observem aqui, ó, nesse quadro, que ele está dando o quê? A faixa de ponto de ebulição. E está dizendo, ó, e note que do gás até a gasolina, ó, são temperaturas diferentes. Eu não quero obter a gasolina? Então, vai ter o quê? Diferença no ponto de ebulição. Ok? Tem como fazer uma separação usando a temperatura. Beleza? Então, vamos ver. Vamos colocar algumas características aqui do petróleo. Petróleo é uma mistura o quê? Homogênea. Tá? Mistura homo. Ou seja, só dá para ver o quê? Uma única fase. Ela é uma mistura homogênea, tá? Então, vamos lá. Seria filtração? Não seria filtração. Por que não seria filtração? Porque, gente, a filtração, ela vai tratar de misturas homogêneas, não, heterogêneas. E o petróleo é o quê? Uma mistura homogênea. Então, por si só, pela definição das características do petróleo, eu já elimino a filtração. Porque a filtração é para misturas heterogêneas. E o petróleo é uma mistura homogênea. Ok? Decantação. Falso também. Porque, gente, na decantação vai acontecer o quê? É falso por que essa alternativa? Porque vai acontecer simplesmente uma relação de densidade. E eu não estou procurando por densidade. A gente não está procurando por densidade. A gente está procurando por quê? Faixa de temperatura. Separação por faixas de temperatura. E como assim densidade? Digamos, tu tem uma água e um óleo, ok? O óleo, por ser menos denso, né, que a água, vai ficar por cima. Observe a figura aqui, ó, que foi colocada. Tá vendo? Ó, tá vendo? Vai ficar menos denso, então ele vai ficar por cima e a água vai ficar embaixo. Vai ser uma separação por diferença de densidade. Por isso que a gente não vai usar, tá? Eita, e agora? Centrifugação. Mesma coisa. Centrifugação, ela trata de substâncias, misturas heterogêneas. E o petróleo é o quê? Homogêneo. Então, não vou ter como separar o petróleo com centrifugação, tá? E a precipitação? Não vai dar, porque eu vou precisar de misturas líquidas ou misturas líquidas com gás, e essas misturas vão reagir, né? E formar um precipitado, que depois vai se depositar no fundo. Então, já elimino a precipitação. Resposta: destilação. Por quê? Porque ele é o único tipo de separação em que eu vou usar a temperatura, tá? Vamos agora para a segunda questão, que é o seguinte. Foi uma questão do Enem de 2018, que diz assim: o petróleo é uma fonte de energia, né, de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. Ok.
é um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas, vamos grifar isso aqui, são utilizadas técnicas de quê? De separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. Sobre esse hidrocarboneto, são feitas as seguintes afirmativas. O que ocorre nesse processo? Qual processo? Craqueamento. A indústria ela tenta otimizar, tá? Reduzir custos, fazer coisas que aumentem a lucratividade da empresa, fazendo substâncias, né, que são vendidas, tá? Que são mais comercializáveis. Então, o que é o processo de craqueamento? Vamos tomar como base a gasolina, tá? Gasolina. Digamos que eu quero obter uma gasolina de um hidrocarboneto bem grandão. O que é que eu vou fazer com esse, digamos que isso aqui é uma cadeia carbônica enorme e eu quero só tirar uma partezinha dela, entendeu? Então, essa partezinha tirada, digamos que eu quero só obter só esse pedacinho aqui. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma quebra para ter essa separação. E é exatamente isso que o craqueamento faz. Ele diminui moléculas grandes e transforma ela em moléculas menores. Com a definição de craqueamento. A letra A. Transformação das frações de petróleo em outras moléculas menores. Tá bom? E como eu faço isso? Eu vou usar a temperatura. Mas por que, Duda, não é a letra E? Separação dos diferentes componentes do petróleo em função da sua temperatura, do aumento da sua temperatura de ebulição. Não é porque ele não citou a transformação em outras moléculas menores. Então, a resposta da letra E está errada por conta disso. Ele vai usar a temperatura? Vai usar a temperatura. Mas ele não colocou que ia se transformar em frações menores, ok? Então, a resposta certa é a letra A.